O tema da morte, em geral, causa repulsa. A gente tem dificuldade de falar a respeito desse assunto. Mas é inevitável. Todos nós morremos. Todos nós morreremos. Por isso vale a pena pensar, por exemplo, sobre a morte de Jesus. Porque mesmo ele, que segundo a fé cristã é Deus, morreu. Afinal, qual é o sentido da morte de Jesus? O que diz a teologia da morte de Jesus? Não há, nas muitas tradições cristãs, tema que seja mais importante do que a morte de Jesus e o significado que a essa morte foi atribuído. No fundo, a forma como se encara a morte de Jesus determina em muito a maneira como se vê a fé e como essa mesma fé se desdobra na vida real, no dia a dia das pessoas. Há uma tradição antiga que reforça a ideia da morte como sacrifício. Jesus morreu porque havia a necessidade dessa morte. Em outras palavras, para o restabelecimento de uma ordem na criação, Deus entregou o seu próprio Filho para que redimisse os pecados do mundo todo. Seria uma espécie de substituição. O sacrifício de um redime todos os demais. Há outros caminhos, todavia, na forma de se enxergar, de se compreender a morte de Jesus. E não se trata de nenhuma novidade e muito menos de nenhum contorcionismo hermenêutico, de interpretação. É apenas uma questão de olhar os textos da Bíblia, por exemplo, com mais calma, fazer um exercício de leitura que vai além do que já está dito, do que já está interpretado, para além um pouquinho disso. A morte de Jesus foi, na verdade, consequência da sua forma de vida. Jesus morreu executado pelas autoridades do seu tempo. A cruz era instrumento de tortura e de aplicação de uma pena capital a que os romanos submetiam aqueles que, de alguma forma, ameaçavam a integridade do império. Jesus morreu executado pela legislação vigente, torturado e morto. É nesse sentido que não é apenas a sua morte que tem o caráter salvador. Não se trata de um ato mecânico, mágico, necessário, que por si só salva a humanidade e perdoa essa humanidade dos seus pecados. O que salva é a vida toda de Jesus. E a morte foi a culminância dessa jornada, dessa vida. Ela simboliza a vida toda, mas supõe ao mesmo tempo essa mesma vida. Por isso, talvez, a melhor palavra para representar o significado da morte de Jesus seja solidariedade. Jesus se colocou no lugar de todos que morremos. Não como alguém que me substitui, nos substitui ou substitui os demais, mas como aquele que é capaz de se tornar um ao lado dos demais. A morte de Jesus é um gesto de suprema capacidade de empatia. Jesus se colocou no lugar dos tantos injustiçados desse mundo. Não é uma questão teórica, portanto, é uma opção de vida, é uma escolha que deu preferência aos excluídos e abandonados da história. Jesus assumiu o lugar destes. É também a morte de Jesus um martírio, testemunho de vida de coerência. As tentações para abandonar o seu incansável anúncio do reino de Deus certamente existiram. E a sua fidelidade a esse mesmo reino foi que levou Jesus à cruz. É como se na morte a encarnação iniciada lá no Natal encontrasse o seu cume, o seu vértice. Jesus foi um ser humano pleno, do nascimento à morte. Aquele a quem chamamos pelo nome de Deus foi em tudo como nós. E isso muda radicalmente tudo. Muda absolutamente quem somos. A forma como enxergamos a realidade e a fé através da qual nós captamos o significado da nossa vida e, ao mesmo tempo, reproduzimos essa vida
ao longo da caminhada. A morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus não foi uma necessidade, um sacrifício programado. A morte de Jesus foi resultado da vida empreendida por ele. E por isso foi perseguido pelas autoridades do império e do templo do seu tempo, julgado, inclusive pela sociedade, e levado à morte. A morte de Jesus faz parte da vida que ele decidiu levar. Nesse sentido, quem acredita, como eu acredito, que a morte de Jesus e Jesus é Salvador, não é a sua morte, exclusiva e separada, que salva. É a vida toda de Jesus que tem o poder salvador. Vale a pena pensar sobre a vida e sobre a morte e como algo que andam indissociadamente.